Todo mundo já ouviu falar de alguma história de extraterrestre, ou de disco voador, ou de ETs que caem numa cidade e ficam lá espionando as pessoas, querendo fazer registros, ou até mesmo de abdução, enquanto que as pessoas dormem, os ETs vêm, levam as pessoas e fazem experiências. Né? Todo mundo já ouviu falar de alguma história dessa, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. A pergunta é, você acredita em extraterrestre? Eu vou falar a minha opinião. E eu, Samuel, acredito em extraterrestre, em ET. Mas olha só, vamos com muita calma. Extraterrestre é qualquer ser vivo que viva, né, que seja de algum lugar no universo que não no nosso planeta. Por isso ele é extraterrestre. Se a gente encontrar uma bactéria vivendo, sei lá, um tipo de bactéria vivendo numa lua de Júpiter, na Europa, né, que é uma lua de Júpiter, bom, é um extraterrestre, está fora da Terra. Agora, se tu me perguntar assim, você, professor Samuel, acredita em ETs sobrevoando a Terra, vindo nos filmar, nos abduzir, sei lá o que, com super espaçonaves que desaparecem e tal? Eu falo, não, eu não acredito nesse tipo de ET e no final do vídeo eu explico o porquê. Agora, olha só, eu acredito em OVNI. OVNI é um fato, porque OVNI é um objeto voador não identificado. Não que este OVNI ali dentro tem ETzinhos que vêm, sei lá, milhões de anos-luz de distância para nos visitar e não nos dá um alô, né? Bom, eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo e é muito importante a tua opinião, porque gera discussão. A gente sabe que hoje um dos grandes objetivos das agências espaciais, por exemplo a NASA, é encontrar vida fora da Terra. Tanto é que agora, esse ano, a NASA confirmou na Europa água. Pô, se tem água, é algo muito importante para que tenha vida. A gente sabe que nós não conhecemos ser vivo, pelo menos aqui na Terra, e a gente imagina que seja assim no resto do universo, que um organismo que não precise de água. Não existe. Ah, professor, mas tem organismos que vivem sem beber água sei lá quanto tempo. Mas precisam de água, tem que ter água no corpo. Não, ok? Então vamos começar a nossa reflexão para entender o porquê que eu acredito em extraterrestre. Quando a gente olha o céu noturno, a gente vê muitas, milhares de estrelas, incontáveis estrelas. Cada uma dessas estrelas é um sol. Claro, o Sol é o nome que a gente dá para essa estrela que está pertinho de nós, que nos dá luz, que possibilita a vida aqui na Terra por causa dos organismos fotossintetizantes. Então nós estamos num planeta orbitando uma estrela que a gente chama de Sol. Agora, quando a gente olha para o céu noturno, a gente está vendo milhares de outros sóis que são outras estrelas. Cada uma dessas estrelas que a gente está vendo no céu pode ser orbitada por seus planetas, portanto, o seu sistema estelar, seu sistema solar. Claro, se é uma estrela, poderão ter planetas orbitando ele. Aí aqui bem pertinho de nós tem a Lua. Pessoal, a Lua está a pouco mais do que 1 segundo-luz de distância, ou seja, um pouco mais de 300 mil quilômetros da gente. Então está muito pertinho, a Lua é pertinho, mesmo assim, para o homem chegar lá, leva muito tempo. Olhando um pouco mais adiante, tem o nosso querido Sol, como eu falei para vocês, que ele está a 8 minutos-luz de distância. Agora vamos lá, é um pouquinho mais do que 8 minutos-luz, mas eu estou arredondando aqui para ficar mais didático. Perceba, o que significa 1 segundo-luz? 1 segundo e pouco luz, que é o que é a distância da Lua para a Terra. Pessoal, é a distância que a luz percorre em 1 segundo. A gente sabe que a luz viaja em uma velocidade de quase 300 mil quilômetros por segundo. Isso é o mais rápido que a gente observa no universo, nada supera a velocidade da luz. Para você ter ideia de quão rápido é 300 mil quilômetros por segundo, em 1 segundo a luz dá aproximadamente 6 voltas e meia na Terra. Então olha a distância. Então, poxa, quer dizer que 1 segundo a luz deu 6 voltas e meia na Terra e em 1 segundo e pouco ela demora, é o que ela demora para chegar até a Lua. Ok. E para o Sol são 8 minutos e alguns segundos, né? 8 minutos e 17 segundos, se eu não estou enganado. O que significa dizer? Que se o Sol agora, imagina, você está vendo esse vídeo aqui, imagina que nesse exato momento, lá no Sol, ele apagou. Do nada o Sol apagou. Você só vai perceber que ele apagou 8 minutos depois, porque a luz dele vem viajando até chegar na Terra. Então a gente está olhando, a luz do Sol que toca na nossa pele é uma luz do Sol, é a luz que este Sol liberou, que essa estrela liberou, 8 minutos atrás. Portanto, começa a primeira filosofia aqui.
Nós estamos, quando a gente olha para o céu, por exemplo, para o Sol, não olhe diretamente para o Sol, mas filosoficamente dá para entender. A gente está olhando para o passado, porque é algo que aconteceu 8 minutos atrás. Agora, pensando novamente nas estrelas. A estrela mais próxima de nós está aproximadamente, descarta o Sol agora, né? Outra estrela que não Sol, está aproximadamente 4,5 anos-luz de distância. Significa que quando você olha para essa estrela mais perto de nós, fora do Sol, nós estamos olhando para uma imagem dela que saiu dela há 4,5 anos atrás. Então nós estamos olhando para o passado. Agora fica até romântico. Quando a gente olha para o céu noturno cheio de estrelas, nós estamos olhando para o passado. Pode ser que diversas dessas estrelas já tenham até explodido, né? Apagado. Só que a gente só vai ver quando a luz dessa explosão chegar até nós. Tudo bem até aí. Indo um pouco mais distante aqui da Terra, se você chegasse na Lua agora e olhasse para a Terra, você veria o nosso planeta como um ponto azul maior que a Lua. A gente sabe que a Terra é aproximadamente 4 vezes maior que a Lua, e ia estar lá aquele ponto azul bonitão, né? E a gente, né, na Lua orbitando a Terra. Bonitaço. Se tu pegasse agora uma espaçonave e viajasse, supondo, até Saturno, e lá de Saturno você olhasse para a Terra, você ia ver um pequeno ponto que Carl Sagan chamou de pálido ponto azul. É basicamente um pixel no meio de milhões de outros pixels. Aí a gente já começa a ver o quão pequeno nós somos. E te liga, nós estamos aí em Saturno, que é aqui do lado, dado o tamanho do universo, nós estamos do lado, no nosso sistema solar. E a Terra já se parece tão pequeno. Então a gente começa a entender que estudar astronomia não é astrologia, é estudar astronomia. Né? O estudo dos astros, das estrelas, dos planetas, das galáxias. É um exercício que a gente faz de humildade. Porque você sabe, né? Vamos botar 500 anos atrás, o pessoal falava que a Terra era o centro de tudo e tudo tinha sido feito por ser humano, tudo girava em torno da Terra. Isso foi sendo quebrado ao longo do tempo, a gente sabe. Ainda tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Na verdade, não acredito. Para mim, que são pessoas... Se tu acredita que a Terra é plana e estudou a fundo a coisa, não. Tu quer aparecer, pelo amor de Deus, não tem como refutar que a Terra é redonda. Isso aí já foi quebrado há mais de 400 anos atrás. Isso já não é mais discussão na ciência, porque é um fato. Mas ok, então estamos falando das dimensões das coisas. Agora olha só, quando a gente olha para essa imagem do céu noturno, nós estamos olhando a Via Láctea. Mas cuidado, quando se fala que nós estamos olhando a Via Láctea, dá aquela impressão que a gente está fora dela e eu estou olhando a Via Láctea ali. Pessoal, a Via Láctea é a nossa galáxia. É a galáxia no qual o nosso Sol está. Agora, fora esse nosso Sol, a nossa estrela, dentro dessa mesma galáxia, existem bilhões de outras estrelas. Nós somos apenas uma delas, numa regiãozinha lá, né, num bracinho mais distante da Via Láctea. Então, quando a gente fala que está olhando para a Via Láctea nesse céu noturno, nós estamos olhando para o centro da Via Láctea, onde está maior acumulado de estrelas e, portanto, brilha mais. Agora, vamos tentar sair desse centro e nos ver como se a gente estivesse fora da Via Láctea. É aqui, nesse pequeno pontinho, aproximadamente, que nosso Sol está e, obviamente, nosso planeta está orbitando também. Veja que nessa distância a gente não nota nem mesmo o mínimo sinal dos nossos planetas do sistema solar, tampouco o mínimo resquício de ser humano ali. A gente não vê, a gente é insignificante do tamanho, pensando na escala da Via Láctea. Te liga que a Via Láctea é gigante. De uma ponta a outra, ela tem aproximadamente 100 mil anos-luz. O que significa falar que a nossa Via Láctea tem de ponta a ponta 100 mil anos-luz? Bom, se a luz sai daqui na velocidade de 300 mil km por segundo, lembra, estou arredondando, e começa a viajar de ponta a ponta, ela vai demorar 100 mil anos para cruzar a Via Láctea. Te liga? Volta a lembrar que do Sol até aqui são 8 minutos. Daqui até a Lua é 1 segundo, um segundo e pouco. Em 1 segundo a luz dá 6 voltas e meia na Terra. Agora você imagina o tamanho que é a nossa galáxia, a Via Láctea, para a luz demorar 100 mil anos para cruzar. E durante todo esse percurso,
muitos e muitas estrelas, e cada uma dessas estrelas pode ter um planeta orbitando. Aí a gente já começa a pensar, poxa, realmente, existem muitas estrelas e existem muitos planetas. O que é um planeta? Como é que a gente chama um planeta que orbita uma estrela que não o Sol? A gente chama de exoplaneta. Tranquilo até aí. Ok. Mas a gente sabe que a nossa galáxia é uma entre bilhões e bilhões de outras galáxias que existem no universo. Pessoal, incontáveis. Cada uma destas bilhões e bilhões de galáxias possui as suas estrelas. Então vamos aqui para deixar a coisa bem clara. Existem centenas de bilhões de galáxias. Cada uma delas contendo centenas de bilhões de estrelas. Cada uma dessas estrelas pode ter orbitando nela planetas. Esse planeta que pode abrigar a vida. A gente sabe que não vamos encontrar vida no Sol, não tem, numa estrela, não tem como. Num buraco negro ou viajando pelo espaço. Pouco provável. Para que a gente pense em ser vivo fora da Terra, a gente tem que pensar nas condições que aquele exoplaneta oferece, né? Então volto a dizer aqui, na Lua de Júpiter, Europa, que é uma lua que é muito estudada pela NASA, os caras confirmaram, a NASA confirmou nesse ano que tem água, confirmado. Então, consequentemente, aqui o nosso vizinho pode abrigar a vida. E tu fala, professor, mas lá é muito frio. Concordo. Só que perceba que lá embaixo, devido à pressão, a água pode estar em estado líquido. E aí te liga só, perceba que ter vida ali não significa também que sejam bactérias iguais às bactérias que a gente acha que não vai ter ET caminhando lá, tampouco tem em Marte, mas podem ter organismos semelhantes, por exemplo, às árqueas aqui na Terra, que são organismos extremófilos que suportam temperaturas extremas. Mas agora vamos à pergunta. Se eu acredito em extraterrestre, como é que eu imagino que são estes seres vivos? Bom, primeiro temos que entender uma coisa. Dadas essas infinitas possibilidades que o universo oferece para o surgimento da vida, se surgiu aqui na Terra, por que não existe um planeta nesse universo quase que infinito de possibilidades que também tenha dado as condições necessárias para que a vida surgisse? Seria até egoísmo nosso, novamente, achar que só tem aqui na Terra. Mas a ciência trabalha com fatos e como ainda não foi comprovada a vida, é uma questão em aberto. Agora perceba, embora eu acredite em seres, vivos fora da Terra, eu não acredito que eles venham nos visitar. Uma das condições básicas para eu não acreditar nisso é a distância. Como você viu aí, a distância é absurdamente gigantesca. Para um organismo vir de outra galáxia para chegar até nós, levaria milhares, se não milhões de anos-luz para ele chegar até aqui. Horas, a não ser que esse organismo consiga viajar mais rápido que a luz, o que para a nossa física, o entendimento que a gente tem, que faz com que a gente entenda o funcionamento do universo, é impossível viajar mais rápido que a luz. Mas tem aí, tu fala, professor, buracos de minhoca, que é distorção no espaço e no tempo, no qual você faz um atalho. Bom, se isso é possível e se existem organismos capazes de terem evoluído na sua inteligência até construir isso aí, tudo bem. Só que existe uma máxima. Para que organismos cheguem na nossa inteligência, aqui na Terra levou 4,5 bilhões de anos do surgimento da Terra até o surgimento da nossa espécie. E muito ao acaso, teve muita coisa ao acaso para chegar até aqui. E ainda nós, que somos hoje, aí, até onde a gente sabe, os seres vivos mais inteligentes da Terra, até porque a gente está aqui falando via computador, via celular, em distâncias gigantescas dentro da nossa Terra, mas a gente ainda não conseguiu nem sequer projetar algo que nos possibilite talvez produzir aí um buraco de minhoca para conseguir viajar a longas distâncias. Isso para nós ainda é inimaginável, embora na teoria exista. Então, vamos lá. Supondo que um organismo conseguiu vencer a distância, chegou até aqui em pouco tempo. Aí você imagina, organismos que vieram até aqui têm que ser extremamente inteligentes, muito mais do que nós. Os caras chegam até aqui e são superiores em tecnologia do que nós. Portanto, nós não oferecemos ameaça para eles. Aí eles vêm aqui nos visitar, olha para cá e não dá um sinal, não faz uma comunicação. Poxa, não fala, gente, olha que mesmo que não tenha a nossa linguagem, que provavelmente não vai ter, tampouco a forma humanoide nossa,
porque nós fomos moldados pela seleção natural que a Terra ofereceu. De repente o planeta deles é bem diferente, eles foram moldados diferentemente. Inclusive um filme bem interessante sobre isso é A Chegada. É bem legal para assistir e refletir também. Aí tu imagina que eles vão chegar aqui e não vão nos dar um sinal, pessoal. Não vão nos dar uma dica de, olha, pessoal, vamos para esse caminho. Tu acha realmente que não ia acontecer? Outra coisa, pessoal. Se eles vêm nos visitar, e se lá na década de 60, 70 tinha aquelas filmagens, aquelas fotografias meio obscuras, hoje que todo mundo no mundo, meu celular está carregando, lá tem um celularzinho para mirar para o céu, tirar uma foto ou fazer um vídeo. Por que hoje, com a chegada da tecnologia nas nossas mãos, a gente não filma mais aparições de extraterrestres, de espaçonaves, de ETs? Por que isso era comum na década de 80, de 70 e hoje não é mais comum? Justamente hoje, quando nós temos armas, quero dizer armas tecnológicas, ferramentas tecnológicas para filmar esses ETs nos visitando. Por um motivo muito básico, eles não vêm até nós. Isso é a minha opinião. Beleza? Tu pode me contestar aí, tentar me contestar, a gente vai conversar respeitosamente nos comentários. Beleza? Então eu acho que falar em ET nos visitando é uma furada. Agora, volto a dizer, perceba, falar em extraterrestre é outra coisa. Inclusive inteligente, vida inteligente fora da Terra, pode ter. Só que não é esse nível de vir nos visitar. Até porque para conseguir uma evolução biológica na sua espécie, para que ela consiga produzir tecnologia, isso leva, a gente viu aqui na Terra, bilhões de anos. E para que isso aconteça, provavelmente a espécie já esteja extinta, né? Como infelizmente um pouco assim a gente se encaminha para isso. E uma coisa que a gente tem de um erro conceitual que a gente traz é quando a gente olha imagens como essa, a nebulosa de Órion. As pessoas olham e falam, poxa, é uma nebulosa, que legal, poxa, essas nuvens todas aí, pessoal. Uma nebulosa como a nebulosa de Órion, ela tem de diâmetro aproximadamente 25 anos-luz. Olha o tamanho, é gigantesco. Quando a gente vê essas fotos do telescópio Hubble, a gente imagina que o universo seja, aquilo ali é uma nebulosinha aqui, tipo do tamanho da Terra, um pouquinho menor talvez. Aqui sabe, entre uma estrela e outra tu chega rapidinho. Isso é gigantesco. Para vocês terem ideia da distância, do tamanho, nós, em 1977, eu digo planeta Terra, humanidade, a gente lançou uma sonda Voyager, ou Voyager, não sei falar, Voyager ou Voyager. Nós lançamos em 1977, a recém agora, ela está com 42 anos de viagem, recém agora, poucos anos, ela deixou o sistema solar e está nos confins do universo. E ela viaja, se eu não estou enganado, a quase 70 mil km por hora. E depois de 40 anos, a recém saiu do sistema solar. Pensa comigo, gente. Como é que a gente ia se aproximar de uma velocidade que nos permitisse chegar a distâncias inimagináveis? Então, falando um pouco sobre a parte da biologia, para que exista vida, como eu disse para vocês, um dos pré-requisitos é que tenha água. Porque a vida é algo biológico. É algo orgânico. São moléculas orgânicas organizadas que formam células. É a vida que a gente conhece aqui na Terra e não se imagina, por mais que você tenha um pensamento abstrato, filosófico, biológico, em vida de outra forma, ok? Beleza. Aí agora a gente tem que pensar assim, quais são os elementos que um planeta tem que oferecer para que tenha vida? Primeiro, ele não pode ser distante demais da sua estrela, nem tão próximo, porque muito próximo a temperatura seria milhares de graus Celsius e consequentemente destruiria qualquer molécula orgânica. Se fosse muito distante, congelaria e não daria também. Então você tem que ter um planeta que ele fica, no caso um exoplaneta, estamos falando de fora da Terra, que fica orbitando uma estrela em uma distância que tem uma temperatura com pouca variação. Nem para tão quente, nem para tão frio. Aí, esse planeta tem que ter nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo. Tem que ter os elementos, esses elementos básicos. Por exemplo, se não tiver hidrogênio e oxigênio, como é que vai formar a água? Então tem que ter esses elementos básicos para a vida. É claro que tu deve pensar assim, professor, mas pode ser que em outro planeta os organismos evoluíram com outros elementos. Volto a dizer, especulação, não tem como garantir. O que a gente imagina aqui na Terra, dadas todas as nossas observações dos seres vivos, seja do mais simples, de uma arque até o mais complexo, os cordados, nós, precisam desses elementos.
Então é pouco provável que em outro planeta aí existam organismos que surjam, né, diferentemente destes elementos ou completamente diferente. Pode ser que tu fala, professor, e se não tiver um, se tiver outro no lugar desse? Bom, em outro planeta a gente não sabe. Aqui é tudo especulação. Tá? Isso aqui não tem como a gente garantir. Eu acredito em vida fora da Terra, volto a dizer, dado as infinitas possibilidades. É claro que eu posso estar errado, pode ser que não tenha vida na Terra, né, em nenhum lugar desse universo, mesmo tendo bilhões de bilhões de bilhões, de centenas de bilhões de possibilidades, pode ser que não tenha, pode, mas seria decepcionante. E aí tu me pergunta, professor, mas parei, tem tantas pessoas que relatam ver espaçonaves, tem tantas pessoas que relatam ter sido abduzidas, né, enquanto dormiam, se acordaram tendo ETs. Aqui a gente vai falar sobre um assunto que é até bastante polêmico. Primeiro, espaçonaves que se vê. Podem ser balões, podem ser aviões, podem ser diversos satélites, diversas luzes. Quando são lançados satélites, às vezes satélites se enfileiram, que são luzes enfileiradas andando, porque veja, eles são luzes porque o Sol reflete neles e eles devolvem a luz, porque eles não têm luz própria. Só que pode ser, isso acontece no céu noturno. Muitas vezes a gente vê uma estrela andando assim, bem devagarinho. Bem devagarinho nada, que ele deve estar 30 mil km por hora no satélite. Tá tão aí. Então muitas vezes pode ser. É claro que pode existir, eu não acredito, mas não tem como confirmar, não tem como comprovar que não exista. Mas pelo menos a grande, massiva maioria dos casos observados tem explicação. Quanto à abdução, fala, eu conheço uma pessoa que disse que foi abduzida, né, se acordou no meio da noite sem conseguir se mexer. Bom, isso tem um nome, chama-se paralisia do sono. Isso é bem comum, se quiser pesquisa um pouco mais na internet. Se quiser também eu posso fazer um vídeo sobre isso, de tudo que eu já li sobre, inclusive porque eu já tive várias vezes a paralisia do sono. O que é essa tal de paralisia? Quando a gente dorme, é óbvio, a gente tem um bloqueio entre os nossos pensamentos e o nosso corpo. Esse bloqueio, tanto é que você pode perceber que às vezes você pega no sono antes do bloqueio ter sido estabelecido. Aí tu te acorda dando um chute. Já deve ter acontecido contigo. Mas quando tu dorme, esse bloqueio é estabelecido. E aí você está sonhando que está correndo, mas tuas pernas estão paradas. Você está sonhando que está lutando boxe, mas tu não está dando soco em ninguém. Acontece que quando você acorda, esse bloqueio imediatamente é desfeito e você tem o seu movimento. Em alguns casos, difícil acontecer, mas acontece, né, na paralisia do sono, você acorda, mas esse bloqueio continua por algum tempo. E aí você consegue mexer o olho, você tenta gritar, entra em desespero, mas o teu corpo ainda está dormindo, está ainda sonolento. E aí você pode ter algumas alucinações, achar que é real e não ser real. Como você vê alguma coisa voando, você vê um espírito do teu lado, você sentir alguém te tocando, ou até, por que não, te abduzindo ou te torturando, um ET. Então eu acredito que nesses casos de pessoas que relatam terem sido abduzidas ou terem sido examinadas por ETs, que inclusive sentem a dor, a gente sabe que é no cérebro que a gente sente a dor, eu acredito que seja paralisia do sono. E acredite, se um dia tu tiver paralisia do sono, tu já deve ter tido, né? Porque, vamos lá, metade das pessoas já tiveram a paralisia do sono. Se tu já teve, tu sabe o quão desesperador é. Tu tenta te mexer, tu tenta te acordar e não consegue. Se tu não teve um dia tiver, tu vai te lembrar. Tu vai, poxa, o professor Samuel falou aquela vez, cara. Pá, e aí, o que eu faço? Bom, na paralisia do sono, tu vai te acordar, tu vai tentar gritar, tu vai tentar te mexer e não vai conseguir. Aí tu vai te ligar. Não, parei, eu tô na paralisia do sono. Aí tu respira, mantém a calma, tenta mexer um pezinho, uma mãozinha, vai respirando, tenta pegar no sono de novo, que numa dessas tu te acorda. E aí tu te mexe, tá? Mas é uma sensação horrível. Mas enfim, também a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Agora vamos fazer mais um exercício aqui sobre distância, para a gente entender do que a gente está falando. Se fosse possível você desaparecer agora aí onde você está e aparecer num planeta que fica a 20 mil anos-luz de distância de nós. E desse planeta você pegasse uma luneta, um telescópio potente e observasse aqui na Terra, você não ia ver nenhuma cidade. Tampouco ia ver as pirâmides do Egito construídas. Por quê? Porque a luz saiu da Terra e levou 20 mil anos-luz para chegar lá. Há 20 mil anos atrás não existia civilização aqui na Terra. Agora vamos um pouco mais distante. Você sai desse planeta que você está, a 20 mil anos-luz, e viaja para outra galáxia, onde tem um planeta que está aproximadamente 65 milhões de anos-luz aqui da Terra. Você pega o seu telescópio superpotente e olha aqui para a Terra. O que você estaria vendo?
estaria enxergando os dinossauros sendo extintos. É pelo meteoro gigantesco que caiu aqui e extinguiu eles. E não haveria, nessa época, 65 milhões de anos atrás, nenhum resquício de ser humano, porque nós não existimos. A nossa espécie aqui na Terra, ela surge aproximadamente 200 a 300 mil anos atrás. Não somos nada. Dada a escala evolutiva da Terra, nós surgimos no último segundo. Se você pensar a escala evolutiva do universo, nós não somos nada. Por isso, quando a gente olha para o céu, quando a gente estuda astronomia, não astrologia, tá? Astrologia é um outro assunto polêmico que a gente pode abordar em outro vídeo. Mas quando a gente estuda o universo, o tamanho das coisas, a gente percebe que nós não somos nada frente a tudo que existe. E isso, tem gente que pode pensar, professor, mas que triste é isso. Pelo contrário, isso faz com que a gente perceba que nós estamos no mesmo barco. Eu, tu, todos nós estamos no mesmo barco, que a gente chama de Terra. Não existe nenhum lugar, não pelo menos nos próximos vários anos, que a gente possa migrar e levar a população, o ser humano, o Homo sapiens, para viver em outro lugar. Não existe. E aí quando a gente briga por território, quando tem guerra, quando a gente desmata, quando a gente destrói, a gente não percebe que nós estamos fazendo furo no nosso barco. E é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente entende tudo isso, a gente tem que se unir para parar com a ganância. Tem pessoas que brigam para tentar ser o líder, né? O líder de uma parte dessa terra. Por exemplo, eu sou o presidente, então eu mando. Eu faço guerra porque eu quero dominar um país, eu vou mandar. E aí, o que isso significa? Nada, pessoal. Nós temos aqui literalmente viver juntos. Por isso, estude o espaço, o universo, o tamanho das coisas, para amar mais as pessoas, para nos aproximar, para defender mais o ambiente. Só assim a gente viverá em paz. E aí, nós seremos mais felizes, pode acreditar. Não esqueça de deixar aquele like felpudo no vídeo, de comentar. Deixem bastante comentário. Eu estou bem afim de comentar com vocês nesse vídeo. E quem sabe, ele é o primeiro de uma série de discussões que a gente pode incluir a biologia nelas. Um grande beijo, um grande abraço e até mais nos próximos vídeos. Tchau!